A paz do Senhor, jovens e adolescentes da Umadense. Então, iniciado mais um desafio da palavra do Senhor, né? Iniciado o livro de Atos dos Apóstolos, e conforme o nosso cronograma de leitura da palavra do Senhor, hoje eu vou estar compartilhando um pouco sobre o capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4 de Atos, né? Como introdução e já falando sobre o livro de Atos, tem por escritor Lucas, né? O doutor Lucas, que também escreve o Evangelho de Lucas. Tem por principal escritor aqui e foco de mensagem o gentil Teófilo. Ele escreve, né, o livro de Atos para ele. E logo no início, no primeiro capítulo, então, Lucas vai estar falando sobre uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que logo após a sua ressurreição, ele voltaria a morar com o Pai e que não deixaria eles sozinhos, mas mandaria o Espírito Santo para estar com eles. E é legal e interessante porque os discípulos ficam preocupados, né? Quem então que vai devolver o reino para o povo de Israel, né? Eles ficam naquela preocupação, e Jesus então responde. Eu quero ler com vocês capítulo 1, versículo 7. Jesus responde: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. É uma promessa que Jesus Cristo dá a eles. Então, após essa resposta, a palavra do Senhor nos diz que Jesus é voltado por nuvens e sobe para o Pai. E da mesma forma ele descerá, e nós cremos assim, amém? Então os discípulos, eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras, e descem, saem dali e vão para a casa onde eles estavam alojados. E algo interessante que vai ser revelado então no capítulo 2 de Atos. E nós, como pentecostal, né, nós cremos nesse dia assim que parece que é como um culto para nós, né, sobre esse derramar do Espírito Santo, o cumprimento dessa promessa. A palavra do Senhor nos diz que então chegou o dia de Pentecostes e vem um vento impetuoso e o Espírito Santo desce como chamas, né, e línguas repartidas como de fogo. E isso é o mais lindo que vai ser falado e ministrado sobre todo o livro de Atos. Então, após eles estarem falando ali em línguas como de fogo, o pessoal na redondeza fica, como eles estão falando isso? Como que eles estão falando essas línguas, né? Sendo que eles são gentios e não tinham todo esse conhecimento. Porque tinha uma galera ali na volta, na redondeza, a palavra do Senhor nos diz, e eles vão para perto daquele lugar onde eles estavam. E algo lindo que eu acredito que é a primeira mensagem da palavra do Senhor, Pedro ministra cheio do Espírito. Do versículo 40 ao 41, após essa mensagem que Pedro dá a eles, muitas almas são salvas ali, muitas almas são convencidas do pecado e voltam ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: Pedro continuou a dar seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 almas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Que é sobre esse derramar do Espírito Santo, né? Algo lindo que acontece no capítulo 2, o dia de Pentecostes, que nós venhamos confiar todos os dias disso, que somos guiados pelo Espírito Santo. Logo no capítulo 2, eles se reuniram e tinham um propósito. A palavra do Senhor nos diz que eles estavam ali intercedendo para que aquela promessa realmente se realizasse. Eles não largavam
o lugar, não saíam dali enquanto o Espírito Santo não descesse para que eles espalhassem essa palavra. Então, quando desce o Espírito Santo, a primeira coisa que Pedro faz é espalhar esse Espírito Santo, né, essa palavra, a qual eu creio que é revelada para ele. E no capítulo 3, uma palavra muito conhecida, nós ouvimos, né, muitas pregações e são lindas, porque realmente é uma passagem muito linda, a qual Pedro e João, indo para o templo, eles encontram um coxo, né? Vai estar falando sobre o coxo. E o coxo pergunta para eles se eles tinham dinheiro ou algo para oferecer, e a palavra do Senhor nos diz que é algo que aquele coxo estava todos os dias ali. Acredito que muitas pessoas, e durante muito tempo ele estava ali. A palavra do Senhor nos diz que são 40 anos, desde o ventre da sua mãe, ele estava ali sempre pedindo algo, alguma esmola, algum dinheiro. Mas então a palavra do Senhor nos diz que após eles passarem, eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Então esse coxo andou, né, e saltou de alegria. Imagina a felicidade dele. Não, é quase impossível de nós imaginarmos, né? Mas nós cremos que realmente, no nome de Jesus Cristo, nós não temos dinheiro, às vezes não temos o que oferecer, mas o que nós tivermos, e eu creio que eles estavam cheios do Espírito Santo, com uma fé inabalável no Senhor, confiaram e colocaram a presença e o nome do Senhor sobre aquele milagre, e o coxo se levantou e andou. Amém? E no capítulo 4, então, após esse milagre a qual Pedro faz, ele ministra logo, então, depois uma linda mensagem novamente na frente do templo, e o conselho superior, né, o sacerdote, vem aquela movimentação, então prendem os apóstolos. Eu acredito que a primeira prisão deles aqui, a primeira dificuldade que eles enfrentam, já falando e espalhando sobre esse evangelho de Jesus. E algo lindo que acontece, que eu quero estar lendo também com vocês, no livro de Atos 4, versículo 8 ao 10, nos diz assim: cheios do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Amém? Em nenhum momento eles esconderam que foi em nome de Jesus, não foi eles, foi apesar deles, né? Apesar da morte de Jesus Cristo, foi através dela, através desse Espírito Santo, que nós temos o acesso ao Pai, que Ele que nos dá o poder, Ele que nos dá a autoridade para fazermos milagres, para expulsarmos demônios, vencermos e curar enfermidades, né? É o Senhor Jesus Cristo que faz tudo isso. E eu quero compartilhar e deixar com vocês exatamente isso, que o Espírito Santo é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para nós. Que eu creio que no cumprimento dessa palavra, até os dias de hoje, o Espírito Santo ele tem que queimar dentro da gente, ele tem que ter a liberdade para agir em nossas vidas. Que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós curamos, e por mais que venha dificuldade e venha prisões, nós mesmo assim permanecemos fiéis e proclamando o Evangelho de Cristo. Enraizados na palavra, sempre vencendo, por mais que nós estamos num período, né, de quarentena aí. Eu acho que esse ano eu nunca ouvi tanto a palavra período ou quarentena, mas que o Espírito Santo todos os dias esteja com nós,
sempre nos guiando, entendendo que a vontade do Pai é boa, é perfeita e agradável, e tudo está no controle das mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe.